tudo bem com você? Eu sou o Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. Ser presidente de um país talvez seja o cargo mais cobiçado entre os políticos. Ao mesmo tempo, é uma posição de muita responsabilidade, até porque é o presidente que define quais rumos o país irá tomar. Mas o que pouca gente comenta é sobre a vida de um ex-presidente. Por exemplo, você saberia me dizer quais regras os ex-presidentes devem seguir? Você sabia que mesmo depois de deixar o cargo de líder de um país, os políticos aqui do Brasil continuam recebendo um salário pago pelo povo? Você sabe quais regalias ele tem? Vem comigo que eu te conto tudo sobre a vida dos ex-presidentes. Existe uma enorme diferença entre ser ex-presidente nos Estados Unidos e ser ex-presidente aqui no Brasil. Enquanto o dos Estados Unidos tem regras severas a serem seguidas, os brasileiros levam uma vida mais tranquila. Só que ambos possuem algo em comum. Eles têm diversas regalias que são pagas pelo povo. Antes de começar a falar sobre essas regras e regalias, eu queria deixar claro que não apresentaremos nenhum viés político, já que o nosso objetivo é simplesmente informar a população sobre como é a vida de um ex-presidente depois de deixar o cargo mais cobiçado do país. Então vamos lá. Para começar, eu irei falar de algumas regras que os ex-presidentes dos Estados Unidos têm que seguir. Você sabia que os políticos, após deixarem a Casa Branca, nunca mais poderão dirigir um carro em uma estrada? E o motivo é bem simples. A proibição se deve ao fato de que os ex-presidentes dos Estados Unidos levam consigo segredos valiosos sobre o país. Como há o fato de que o Serviço Secreto norte-americano cuida da segurança dos ex-presidentes pelo resto de suas vidas, guiar um carro sozinho em uma estrada é uma maneira de se expor ao risco de serem sequestrados ou algo do tipo. Os políticos só têm permissão para dirigir dentro da sua propriedade privada, longe de qualquer motorista imprudente ou de pessoas que desejam machucá-lo. Por regra, os ex-presidentes têm que ser conduzidos por agentes do Serviço Secreto treinados. Na verdade, ser ex-presidente nos Estados Unidos significa que você passará o resto de sua vida na presença de algum agente do Serviço Secreto. Os agentes não saem de perto dos ex-presidentes, nem mesmo quando há discussões entre marido e mulher. Eles também estão presentes até durante as férias. Sabe o que é o mais bizarro em tudo isso? Como os agentes podem ser trocados ou fazer rodízios, os ex-presidentes geralmente estão cercados de pessoas estranhas que eles não conhecem. A privacidade é tão invadida pelos agentes do serviço secreto que nem mesmo as correspondências escapam. Tudo é rastreado externamente e analisado por uma equipe de segurança treinada para lidar com explosivos, produtos químicos perigosos e coisas dessa natureza. Cada correspondência é meticulosamente examinada em busca de possíveis ameaças ao ex-presidente. Além disso, os agentes do serviço secreto não são os únicos que ficam de olho na correspondência desses ex-líderes. O Serviço Postal dos Estados Unidos também entra em ação, pois monitora quaisquer pacotes suspeitos enviados pelo correio. Ou seja, até aqui, a vida de um ex-presidente parece mais uma prisão, não é não? Eles não podem dirigir, não podem sair por aí sozinhos e muito menos abrir sua própria correspondência. Mas não se enganem em pensar que as regras se limitam a isso. Também é uma espécie de censura entre os ex-presidentes. Embora não seja uma regra, mas sim uma tradição,
existe o consenso de que um ex-líder da presidência não deve falar mal de nenhum outro presidente. Basicamente, espera-se que os políticos aposentados fiquem de fora dos assuntos do atual presidente e também evitem dizer qualquer coisa desagradável sobre outros ex-presidentes. Como eu disse, isso não é uma regra, mas sim uma tradição. Por isso, já houve casos de ex-presidentes criticando os atuais, como aconteceu em 2018, quando Barack Obama criticou fortemente Donald Trump. Provavelmente esse costume vai desaparecer nos próximos anos, porém, até então, há uma espécie de consenso de que ex-presidentes não devem criticar os políticos que ainda estão cumprindo o mandato. Além dessas, existem outras regras a serem seguidas. Os ex-presidentes não podem, de modo algum, compartilhar qualquer segredo de Estado, pois isso é crime, podendo ser acusado de alta traição. Eles também recebem um salário anual de cerca de $400 mil. Após deixar o cargo, o ex-presidente continua a receber um salário financiado pelos contribuintes. O valor pode mudar ao longo do tempo e, geralmente, o salário é igual ao do chefe de um departamento, como o Departamento de Defesa, Estado ou Comércio. E existe uma lei que proíbe o político de ser presidente mais de 2 vezes. Segundo a Constituição dos Estados Unidos, nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de 2 vezes. E nenhuma pessoa que ocupou tal cargo por mais de 2 anos de um mandato para o qual outra pessoa foi eleita presidente será eleito para o cargo mais de 1 vez. Aqui no Brasil, as regras são bem diferentes. Na verdade, existem muito mais regalias do que regras. Para começar, diferente do que acontece nos Estados Unidos, um ex-presidente pode se candidatar à presidência mais 1 vez. Vamos usar como exemplo o ex-presidente Lula, que é candidato para as próximas eleições. Lula foi presidente do dia 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. Em teoria, ele não poderia se candidatar a um 3º mandato seguido, uma vez que apenas uma segunda reeleição seguida é permitida pela Constituição Federal. De forma resumida, a regra que se aplica aos ex-presidentes brasileiros é a seguinte: o político pode ter mais de 2 mandatos desde que não sejam 3 mandatos consecutivos. No caso de Lula, ele pode se candidatar porque houve um intervalo entre o seu último mandato, que terminou em 2011, para as eleições atuais. No caso de Jair Bolsonaro, ele pode se candidatar mais 1 vez e, caso vença essas eleições, ele automaticamente fica impedido de se candidatar para presidente nas eleições de 2026. Há também as regras sobre o que um ex-presidente pode levar dos palácios quando termina seu mandato. A lei assinada em 1991 pelo então presidente Fernando Collor e um decreto de 2002 do governo de Fernando Henrique Cardoso falam sobre a preservação, organização e a proteção dos acertos dos ex-presidentes. Segundo as regras, eles podem levar seus objetos e documentos, incluindo presentes que ganhou durante o mandato. Porém, há algumas exceções. Documentos feitos durante a gestão, como os que envolvem leis, não podem ser levados, assim como objetos recebidos em cerimônias de troca de presentes com chefes de Estado e de governo. O mesmo acontece com documentos produzidos nesses encontros. Basicamente, os ex-presidentes podem levar presentes
dados por cidadãos comuns, empresas e entidades. Já os que são dados por outros países, esses ficam com a União e podem ficar no Palácio do Planalto ou serem enviados para o Arquivo Nacional e para o Museu da República no Rio de Janeiro. O curioso é que, ao fim da gestão, cabe à presidência providenciar e pagar a mudança do ex-presidente. É importante também destacar que, após o ex-mandatário deixar o cargo, ele passa a ser o responsável pelo acervo do seu governo e a ter a obrigação de preservá-lo. Apesar de ser particular, o acervo de um ex-presidente é declarado de interesse público e componente do patrimônio cultural brasileiro. Quanto aos benefícios dos ex-presidentes brasileiros, esse assunto deixa muita gente indignada. Quando um político deixa o cargo, ele passa a ter direito de ter o auxílio de 4 servidores para a sua segurança, assim como 2 veículos oficiais com 2 motoristas. Somando os salários desses servidores, chegamos a um total de quase R$30 mil. É mais ou menos a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, em que a segurança do ex-presidente é feita pelo serviço secreto. A diferença é que no país norte-americano essa segurança é obrigatória, enquanto no Brasil um ex-presidente tem apenas o direito de ter acesso a esse serviço. Os ex-presidentes também têm direito a assessores pessoais, que custam aos cofres públicos quase R$12 mil por mês. Cada um dos ex-líderes da presidência pode ter até 8 funcionários custeados pelo dinheiro público. Isso sem falar que cada um deles também tem direito, de forma vitalícia, a receber R$12 mil por mês. O Brasil tem 6 ex-presidentes que usufruem dessas regalias e seguem as regras que são José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Essas foram algumas regras e benefícios que os ex-presidentes têm que seguir. Se tudo isso está certo ou não, cabe a cada um de nós analisar a situação e tirar suas próprias conclusões. Eu fico por aqui, mas nos vemos numa próxima ocasião no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Tchau!